fechar os olhos pra ver, esquecer do medo e sentir a fonte divina que existe dentro de si. É o que te liberta a prisão. Salve família, canal MK013. Eu pretendo falar um pouco a minha opinião das testemunhas de Jeová. Alô? Alô? Planeta Terra Ximã. Planeta Terra Ximã. Essa é mais uma edição de Diário de Bordo. Isso é Baixada Santista e você Falando diretamente no mundo da lua. Para começar, eu queria falar de quando eu mesmo ainda me interessava. Porque quando eu mesmo me interessava, eu tinha algumas dúvidas e eu tentava solucionar essas dúvidas. E nunca tinha uma resposta cabível. Porque uma das primeiras coisas que eu me deparei foi o seguinte: tudo que era associado, digamos, à palavra espírita ou espiritual, praticamente tudo que é associado com essa palavra é ligado ao demônio, a Satanás e a outras coisas ruins também. Uma das coisas que eu tinha curiosidade era o seguinte: saber, só existe espiritual do lado negativo? E a resposta que eu tinha sempre era sim. O espiritual só existe do lado negativo. E aí, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi: e a oração? Que no final ela fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tem um Espírito que é santo. Então tem um Espírito que é do lado do bem. E nunca foi me respondido isso. Outra coisa também que eu achava muito interessante e nunca obtive uma resposta é a respeito do que eles chamam do o escravo fiel e discreto. Gente, sinceramente, não sei pra vocês, mas uma coisa que já começa com escravo, pra mim escravo é escravo, mas tudo bem. Aí eu também quis saber o que seria esse escravo fiel e discreto. E pela explicação que eles me deram, é como se esse escravo fiel e discreto também fosse um ser espiritual que auxilia as testemunhas de Jeová e o corpo governante a tomar as suas decisões. E aí isso ficou na minha cabeça, tipo, por muito tempo martelando, de que sim, de uma certa forma, tinha algo espiritual ligado com aquela religião, só que não tinha uma explicação, digamos, aceitável. Fora outras coisas também que eu gostaria de saber e eu perguntava e não tinha, tipo, uma resposta lógica. Pelo menos não pra mim. Por exemplo, quando eu quis saber a respeito do céu, o que seria o céu? Essa dúvida, né? Como que é o céu? Como que é o inferno? E a explicação deles pra mim não tinha uma lógica, cara. Não tinha uma lógica. Eu tentava entender e não entendia. As minhas dúvidas maiores sempre eram com esse lado espiritual. Nunca tinha uma resposta cabível. As minhas dúvidas eram mais em relação ao lado espiritual, assim, sempre com essas coisas do lado espiritual. Eu lembro também que teve uma vez que teve uma passagem lá que eles estavam explicando sobre os anjos e tal, e aí teve uma passagem que falou que um anjo matou não sei quantas pessoas lá e tal, né? Aí eu lembro que eu fui perguntar também. Eu falei, por que os anjos matam as pessoas, né? Porque tava meio mal explicado assim e tudo. E não tive uma resposta. Nenhuma resposta pra isso eu não tive. Ele falou, não, eu vou dar uma pesquisada melhor e tal, não sei o quê. Porque eu comecei a perguntar o porquê que os anjos tinham que matar. E como? Essa foi uma das dúvidas minha. Eu falei, como que eles matavam? Se eles eram seres espirituais que matavam fisicamente, ou seres espirituais que matavam espiritualmente. E eu não tive uma resposta, porque eles não têm. Se você
tá pesquisando, se você tá estudando com eles, tudo, faz essas perguntas para ele. Pergunta a respeito de céu, de como é o céu, anjos, todo esse lado espiritual para você ver. Ali ele já não tem muito o que explicar. Ali já se encontra muita contradição, né? Então ali já fica difícil para eles explicar. E aí o que mais pesou foi quando eu comecei a entrar para esse lado de que nem eu falei. Por que os anjos matam? E diversas outras passagens que tinham mostravam atitudes muito cruéis mesmo, de invadir outros lugares, assassinar todo mundo. Tinha passagens que era bem específica que tá da Bíblia que tá explicando, passagens bem específicas da Bíblia onde estão falando que entraram no acampamento e exterminaram geral, mulheres, cavalos, crianças. Pô, gente, cavalo, o que o cavalo tem a ver? E as crianças também. Enfim, isso foi uma das coisas, né? Que foi das minhas dúvidas que eu tinha e eu vi que não iam responder. Então a primeira coisa que pesou pra mim foi isso. Não ter respostas daquilo que eu procurava. Que eu já tinha minhas dúvidas e nas minhas dúvidas já não tinha respostas, né? E olha que eu fui atrás, né? Perguntava e realmente eu achava naquela época que eles poderiam sim me dar uma resposta para aquilo. Então é isso. Você sabe que já a primeira coisa é isso aí. Respostas para perguntas que tem cunho espiritual, eles se complicam. Se você quer fazer o teste, faz o teste. Vai por esse lado para você ver. E aí outra coisa que eu comecei a achar bem estranho também quando eu comecei a entender um pouco mais, quando eu fui coagido, né, a ir na pregação de casa em casa. Então, aí você tem que fazer um relatório das suas atividades mensais. Quando você começa, você é o que eles chamam de publicador. Aí o publicador é o nível mais iniciante, né? Mas aí você tem uma quantidade de horas por mês que você tem que entregar lá, que você cumpriu. Aí tanto ou você indo na casa das pessoas procurando entregar os livros, né? Ou para as pessoas que você já entregou, você fazendo aquele estudo e voltando. E aí tem que bater uma quantidade de horas por mês. E se você não bate uma quantidade de um determinado mês, fica tipo assim, um mês você cumpriu pouco, outro mês você cumpriu mais e tal. Eles já querem saber o porquê, o que está acontecendo e tal. E conforme você se batiza, tem outros graus, né, que você vai subindo ali na hierarquia. E aí tem publicador, pioneiro, que é o que eles chamam lá, a pessoa que dedica praticamente a vida inteira para pregação. E os pioneiros têm a quantidade de horas que tem que bater por mês, que é uma quantidade mais alta. E eu via que tipo tinha alguns que ficavam até meio que desesperados, sabe, com aquela situação, porque nossa, e agora que eu não bati minha meta do mês e tal, porque é o seguinte, se você não bate aquela meta ali, você perde o seu privilégio, entendeu? Porque é um privilégio você poder ser, e aí você perde seu privilégio. Então eu vi que tipo assim, tinha um controle muito desnecessário, cara, porque isso tem uma coisa que você tem que fazer totalmente de coração. Não é uma coisa que tem que ser imposta tantas horas por mês, assim. Então é uma coisa que, tipo assim, pra mim não tinha e até hoje não tem cabimento. Não tem cabimento você ter que prestar contas de uma coisa que tem que ser um serviço voluntário e de bom grado e só de coração. E aí você vai ter que prestar conta sobre isso. Então ali eu vi que não era pra mim também. Outra coisa que também me incomodou bastante é o fato de pregar ser a única religião correta. Eu tinha, porque eu sempre tive minhas dúvidas. E aí quando eu fui querer saber o porquê, porque assim, pra mim o parâmetro era o seguinte, para você saber se aquilo estava correto ou não, você teria que avaliar tudo que estava à disposição
para você ter uma noção, pelo menos, de tudo que está sendo dito, aí sim você decidir, não, eu acho isso correto, eu acho aquilo correto. Porque o próprio nome, né, da religião, que é Jeová, que era uma coisa que há uns tempos atrás, tipo, você falava, não, mas as outras religiões nem falam nome, só falam Deus, nós somos diferentes porque nós pregamos o Deus Jeová. E depois de um tempo, a própria religião católica mesmo adotou também o nome Jeová e outras também Jeová. E aí eu via que, tipo assim, pô, vocês estão falando do mesmo Deus, do mesmo Jeová, por que não pode ser uma coisa só, uma doutrina só? O que tem de tão errado de uma para outra? E aí eu gostaria de pesquisar, né, na época. E aí eu, logo por qual também, né, eu fui querer pesquisar. Eu fui começar logo a querer pesquisar logo pela religião espírita. E aí o que falaram? Eu fui perguntar, né, se eu poderia, tipo, pesquisar, ter noção do que aquilo ali tava querendo explicar. As pessoas que me orientavam na época falavam que não, você não pode, você tem que se manter afastado dessas coisas, você jamais deve procurar isso aí. E eu não entendi o porquê, né? Falei assim, tudo bem, mas por quê? E não tem uma resposta. E não tinha e não tem uma resposta. Se você se interessa, se você está estudando, se você faz parte, procura saber isso aí. Eu posso, pelo menos, me orientar do que acontece à minha volta para eu poder ter uma noção do que eu quero ou não quero para minha vida? Não. Se você aceitou, você tem que apenas aceitar essa religião, estudar apenas essa religião para você não ser influenciado por outras coisas, sabe? Então quer dizer, que religião verdadeira é essa que você não pode saber o que se passa com as outras? Então, se você diz que uma coisa é verdadeira, você tem que pôr ela à prova ali. Você não pôr à prova, mas você tem que pelo menos estar sujeito a comparações com outras coisas. Porque religião é uma das coisas que mais tem. Aí para você saber qual é a certa e qual é a errada, apenas conhecendo uma, é praticamente impossível. Ainda bem que, como eu disse no outro vídeo, que eu não cheguei a me batizar nunca, né? Nunca cheguei a me batizar. Porque quando você chega a tomar a decisão de se batizar e você, depois que já é batizado, procura conhecer outra religião ou procura saber outras coisas, você será desassociado. E se você tiver família e você tiver parentes assim que fazem parte dessa religião, acabou pra você. Todo mundo vai virar as costas pra você, você vai ter tratado como até um demônio mesmo, pra falar a verdade. Só pelo simples fato de você pesquisar qualquer coisa. Se você pesquisar, já é um motivo suficiente para eles chegarem e te excluírem, te desassociar. E aí, quando ele te desassocia, acabou. A minha irmã, algumas vezes chegaram a ir lá em casa ainda, a ter aquelas reuniões que eles fazem, né, e tudo e tal. E aí eu vi que minha mãe nem falava com ela. Então, tu acha que eu ia querer me batizar? Claro que não, né? E isso só não, né? Porque é que eu tô resumindo bastante aqui, né? Porque eu também não tô aqui pra meter o pau e falar mal e tudo. Eu simplesmente tô desabafando, né? E nem tô pegando muito no pé assim, porque eu não gosto, né, de estar criticando a religião dos outros, porque hoje eu entendo de que tem pessoas que necessitam ter uma religião, porque elas precisam ter alguma coisa para ela se apegar ali, para ela poder crer ali, porque muitas vezes é difícil para a pessoa, se ela não tiver uma religião, não tiver nada para se apoiar. Hoje eu entendo que cada um tem o seu tempo. E isso daí, essas coisas que eu disse assim, já foram um motivo suficiente para eu não querer fazer parte daquilo, para ter tido sérias consequências na minha vida que nem eu tenho até hoje. Só que de um tempo pra cá, não, depois de um tempo que eu já não fazia parte, eu comecei a buscar, né, por pessoas que passavam pela mesma coisa. Aí eu comecei a ver que tinha coisa mais bem pior, como situação de encobrimento de crime, cara. E ali eu via mesmo que
eles gostam de tentar resolver as coisas e deixar tudo ali por eles mesmos, assim. Só que eu não tinha noção de que tem até uma cartilha que preveja meio que isso, que para você não tomar atitudes judiciais, que seria o certo. Tem muita, mas tem muita coisa também que deve estar encoberta por baixo disso aí. Não só crianças que foram abusadas, etc e tal, mas, cara, deve ter muita coisa mesmo escondida, porque quando eu comecei a pesquisar sobre a origem das Testemunhas de Jeová, eu vi que nem eles mesmos, nem os próprios divulgadores e pregadores, como eles se chamam da palavra, não sabem nem como se fundou a própria religião dele. Então tem muita coisa, cara, mas muita coisa por debaixo disso aí. Só que assim, o meu propósito aqui não é estar criticando a religião da Testemunha de Jeová, é estar criticando todas as religiões que eu, tipo assim, que na minha concepção são religiões falsas. E essa é só a primeira, porque esse foi o meu ponto de partida. Foi daí que eu comecei a ter minhas dúvidas, a fazer as minhas primeiras perguntas, a não ter as minhas primeiras respostas, e foi da onde me impulsionou para eu chegar até onde que eu cheguei. Sem falar no assunto que eu já falei bastante no primeiro vídeo, que é a questão do sangue, né? Se resume ao fato de que se alguém da sua família precisar de uma doação de sangue, você não vai poder doar. Ou se alguém precisar de uma doação também e for dessa religião, não vai poder receber. Não tem uma lógica nisso aí. Aí você vai procurar saber o porquê. Não, mas por quê? Não, mas por quê que não pode, né, doar sangue e tal. E não tem uma lógica, cara. Não tem um porquê específico assim. Sem falar em quantas pessoas já devem ter morrido ou sofreram ou estão sofrendo por conta da doação do sangue lá. Que é um assunto, um dos mais polêmicos e que, sabe, mostra bem o quão doutrinado ficam os pais. Porque se um pai precisar que um filho morra, infelizmente vai morrer. Então, resumidamente é o seguinte, não respondeu as minhas perguntas, tem um sistema de controle que eu acho absurdo, não tem como você querer cobrar relatório das pessoas, julga ser também a religião, a única religião correta. Em breve também eu vou fazer um vídeo de como a gente pode saber se uma religião é correta ou não, e essa não é. E a questão da desassociação e do afastamento, né? Do afastamento que muitas vezes acontece. Eu mesmo, que nunca cheguei a me batizar, hoje sou tratado talvez pior do que um desassociado. E o encobrimento dos crimes também, né? Que isso aí também, falar a verdade. Eu, só pelos meus motivos, já era o bastante. Quando eu comecei a ver os outros relatos que começou a chegar essas coisas pior, eu falei, nossa, cara, é uma coisa que chega a ser revoltante. Só não digo revoltante porque se revoltar também não é uma boa atitude com nada, né? Então é isso aí. Você sempre tem que questionar, você sempre tem que ter as suas dúvidas e sempre tem que ir até o final. Porque foi isso que me fez chegar até aqui. As minhas dúvidas e as minhas não respostas. Fora várias outras coisas que eu via que me incomodava bastante. Mas isso eu pretendo deixar para próximos vídeos aí, né? Porque é um assunto um pouco mais complexo. Eu sei que eu vou incomodar muita gente ainda com os vídeos que eu vou fazer aqui. Por isso eu pretendo fazer uma coisa bem pausada, bem didática mesmo. O próximo vídeo que eu pretendo fazer é sobre isso aí, sobre as contradições bíblicas e sobre como as coisas começaram a fazer algum sentido pra mim. Porque eu vou falar a verdade. Mesmo que eu não tenha nunca me batizado, nunca tenha sido uma pessoa definitivamente daquela religião, eu tinha uma certa crença nela, né? Eu
Eu acreditava que muitas coisas ali estavam corretas e que talvez eu que não estivesse entendendo muito bem a doutrina e que eu precisasse me esforçar mais. Até o ponto de que eu vi que não, né? De que realmente a confusão deles lá e que tem uma outra perspectiva bem diferente do que a que eles mostram e que faz um real sentido e bem mais amplo. Mas isso aí eu vou deixar pro próximo vídeo. E é nóis!